Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula. O capítulo de hoje estudado é o capítulo 9 de progressões. Digamos, por exemplo, que vocês procurassem pelo sétimo termo de uma certa PA, mas não conhecem o sexto termo e muito menos o oitavo termo. Então, à disposição apenas o valor do primeiro termo, Estaria só o primeiro a gente conhece e só o valor da razão. Como é que eu acharia o termo que eu queria? Tudo o que precisamos fazer é ficar de olho nos saltos que a razão dá sequência partindo do A1 e seguindo o rumo do termo desejado. Vamos lá. O A1 eu sei que eu conheço. Então, como é que eu vou saber do A2? Somando com R, Como é que eu sei do A3? Somando com outro R. Como eu conheço o A4? Somando com outro R. Como eu conheço o A5? Somando com outro R. Quando eu percebo, vejam bem que a cada somatória aí, o A4 para achar o A1 mais 3R. O A5, A1 mais 4R. Veja que o A1, e o 4R, eles se complementam, Se eu quiser o A7, A1 mais 6R. Então, podemos dizer, que para encontrar o sétimo termo da PA, vocês procuravam, Vocês devem procurar o valor do primeiro termo, acrescido a 6 razões. Mas para facilitar a nossa vida, existe um termo geral. Então, a partir desse termo geral, é possível achar qualquer termo dentro ou qualquer sequência dentro de um princípio que você tenha pelo menos o primeiro termo e a razão. Então, a fórmula que aparece na imagem ao lado, pelo professor, é a expressão que nos permite obter qualquer termo de uma progressão aritmética, conhecendo apenas os valores da razão, como eu disse, e o primeiro termo da progressão. E aí a gente vai ver agora como usar essa fórmula. Exemplos. O A4, a gente viu que é 1 mais 3R. O A12, a gente viu que é A1 mais 11R. Então, para me achar o N termo, como seria? Se eu perceber aí, o R sempre está diminuindo uma unidade para me encontrar o termo. Se eu quero o termo 4, N, eu estou diminuindo, então vou somar com 3, somente 3, com menor, com uma unidade menor. Se eu quero 12, eu vou procurar com 11, O A1 mais 11, então uma unidade menor. Então, para que eu ache a enésima posição dessa sequência, ou seja, um dos termos, eu vou usar a N igual, onde o N eu vou substituir por termo que eu quero achar, o A1, que é o primeiro termo, mais o N, que é o termo que eu quero achar, a posição que eu quero achar, menos 1 da fórmula, vezes a razão. Então, essa expressão que a gente acabou de ditar é uma expressão muito conhecida, chamada fórmula do termo geral da PA. Ela nos permite expressar qualquer termo da PA em função de A1, que é o primeiro termo, e de R, que é a razão. Portanto, eu posso achar o 20º termo, eu posso achar o 40º termo, o 100º termo dessa PA, sem precisar construir 100 termos, apenas através desta fórmula. Vamos ver um exercício resolvido do livro didático. Pois bem, vamos lá. Lá diz o seguinte: calcule o 20º termo da PA, onde a gente tem uma sequência 26, 31, 36, 41, 46. Eu não vou precisar construir o próximo termo para achar o 20º. Eu posso pular direto para o 20º com a nossa fórmula. Então, vamos descobrir quem são os termos. Então, 26 é o primeiro termo, o 31 é o segundo termo, o 36 é o terceiro termo, o 41
é o quarto termo e o 46 é o quinto termo. Eu quero achar qual? O 20º termo. Então, a gente quer achar o A20. O A1 eu sei que é 26. A razão eu acho como A1 menos A2. Então, 31 menos 26, a gente sabe que a razão é 5. Substituindo na nossa fórmula, temos o AN eu quero descobrir, então é o A20. O A1 eu já tenho, que é o 26, mais o N, que é o 20, porque é o termo que eu quero achar, menos 1, fecha parênteses, vezes R, que é 5. Nossa razão é 5. A 20 igual a 26, mais 20 menos 1, vezes 5. 20 menos 1 dá 19. Primeiro eu resolvo o que está dentro do parêntese. E sigo em diante. Depois resolvo multiplicação. 19 vezes 5 dá 95. E por último, adição. 26 mais 95, que é igual a 121. Portanto, o 20º termo dessa sequência é 121. Olhe como é fácil encontrar qualquer termo. Deixo aqui o desafio para você, a partir desta aí, conseguir encontrar o 40º, né? O 100º. Procurem, né? Tentem buscar para vocês descobrirem mais sobre este conteúdo. Vamos lá. Conhecendo um pouquinho da história da matemática, é muito bom para a gente compreender como é que surgem as fórmulas. Gauss é considerado um dos maiores matemáticos de todos os tempos. E é a partir daí que a gente vai conhecer da história dele, sabendo da história dele, a origem da fórmula das somas dos termos da PA. Vamos lá. Ele atuou também na física e na astronomia. Então, ele só não ficou no campo da matemática, não. Ele foi além. Conta-se, há uma lenda, que quando ele era estudante de apenas 8 anos, seu professor, querendo manter a turma em silêncio, né, pediu aos alunos que somassem todos os números de 1 a 100. 1 mais 2 mais 3 e assim sucessivamente. Depois de alguns minutos, Gauss disse ao professor que a soma de todos os números dessa sequência era 5.050. O professor, muito surpreso, foi analisar como o menino tinha feito o cálculo, pois sua resposta estava correta. Veja como ele raciocinou. Ele somou, né, o primeiro termo, veja o desenhozinho, com o último termo e encontrou 101. Somou o segundo termo, olha aí, existe um esquemazinho para você ver o que eu estou dizendo. O segundo termo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo e assim por diante. Descobriu que todas essas somas era a mesma, era 101. E esse esquema, a gente pode ver que ao longo desta sequência, ele percebeu que eram formadas 50 parcelas, todas de somas iguais, né? Realizada e valia sempre 101. Então, Gauss concluiu que a soma total era as 50 parcelas vezes o número da soma da parcela, 101, que resulta em 5.050. Desta forma, a soma dos termos de um conjunto de valores pode ser calculada pela soma dos termos equidistantes, multiplicada pelo número de pares, né, das parcelas, da sequência de valores. Ou seja, N, né, o número de elementos da sequência, dividido por 2. Então, se eu tiver 100 elementos, é 100 dividido por 2, que dá 50, que foi o que ele descobriu. Se eu tiver 30, né, elementos, é 30 dividido por 2. Então, é possível achar. E a fórmula geral, né, não é preciso decorar essa fórmula. Basta lembrar da definição que a gente acabou de descobrir. Então, a fórmula, só para a gente ter um algoritmo, é soma dos n termos é igual a primeiro termo
mais último termo, vezes o número de termo dividido por 2. Eu posso fazer direto, professora? Pode. Primeiro termo mais último termo dividido multiplicado pelo número de agrupamentos, né? De parcelas de somas iguais. Nessa soma, né? A gente que acabou de falar, que ele acabou de descobrir, Gauss, né? Ele foi genial, né? Ele somou sempre primeiro com o útil e foi multiplicando pela metade dos termos existentes. Dessa forma, Gauss contribuiu, né, diretamente para a criação da fórmula da soma dos termos de PA. Essa fórmula é usada até hoje, é a fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética finita, né? Ela precisa ter um fim para a gente saber o poder descobrir o último termo. Se for infinito, a gente não sabe o último termo. Vamos lá para... vamos aprender a usar? No exemplo aí abaixo, temos uma sequência numérica. E a gente quer saber a soma desses termos dessa sequência numérica. Menos 61, mais menos 54, mais menos 47, mais 296, mais 303, e assim a gente quisesse descobrir mais. Mas eu só quero saber sobre esses. Então, usando a fórmula, né, a gente descobrindo quem é a razão. Só para a gente conhecer, né? A razão é o segundo termo menos o primeiro. Então, a razão é 7. O primeiro termo a gente conhece, que é 61. E o último termo, ele também deu, que é 303. Então, a gente só precisa dessas duas informações para usar na fórmula. E aí, o que é que ele faz? Né? Sim, a gente precisa também saber o número de termos que tem a partir desta sequência. Como é que eu faço para descobrir o último termo, ou o número de termos, né? Eu vou, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. E o último termo que eu achei foi 313. Então, eu vou substituir a n por 313, igual a 1 é igual a menos 1, mais n eu não sei, menos 1 é da fórmula, vezes 7, que a gente sabe que é a raiz, que é a razão. E aí, eu calculando isso, que a gente já aprendeu, né, em esquemas anteriores, calculando isso, descubro que o 303 é o 53, é o número que tem a posição 53, né, é o A53 na PA. Então, eu quero somar os 53, né, termos desta PA. Então, eu vou somar usando a fórmula acima. A1 mais A53 vezes 53 dividido por 2. A1 é menos 61. O A53 é o 303. O 53 é o termo, a quantidade de termo, dividido por 2. E aí, 53 dividido por 2, eu tenho o resultado. Depois, eu multiplico o que está dentro do parênteses, ou eu faço primeiro o que está dentro do parênteses, depois eu multiplico, depois eu divido. A sequência é sempre aquela que a gente estuda. Primeiro parênteses, chaves, colchetes, né? Primeiro parênteses, colchetes, chaves, depois multiplicação, divisão, e por último adição e subtração. Nunca segue outra regra, sequência se não for essa. Progressão geométrica, vamos lá. Diante da PA, a PG, como a gente pode chamar, se caracteriza por crescer ou descrescer através do produto de seus termos, por um valor constante. Lembre que o anterior era soma, aqui é o quê? Produto. Então, vamos lá. Isso faz com que seus termos da sequência cresçam, descresçam muito mais rápido do que a progressão aritmética, que é um fenômeno que possui inúmeras aplicações. Observe a sequência que eu coloquei. 3, 6, 12, 24 e 41, onde o 3 é o A1, onde o 6 é o A2, o 12 é o A3, o 24 é o termo 4, o 48 é o termo 5A5. Primeiro detalhe, o que daremos ênfase nessa sequência é cada termo da sequência.
porque ela possui uma posição já definida. Veja aí, o A3, né, o 3 é o primeiro termo da sequência. O 6 é o segundo, o 12, assim a gente já ditou, assim por diante. Se tentássemos dividir, como a gente faz na PA, qualquer um dos termos da razão pelo seu antecessor, aliás, se a gente quiser somar, diminuir, subtrair, como a gente faz na PA, a gente não conseguiria. Mas se a gente conseguisse dividir, já que a gente falou que é através do produto. Então, o contrário de produto, que é multiplicação, é divisão, é o quociente. Então, a gente vai dividir o primeiro pelo seu antecessor, né? Ou o termo 2 pelo seu antecessor, já que o primeiro não tem termo. A2 dividido por A1. Então, 6 dividido por 3 dá 2. A3 dividido por A2. 12 dividido por 6 dá 2. Veja que a constante aí, o resultado sempre foi 2. Uma PG é uma sequência em que cada termo, a partir do segundo, é o produto, como eu já disse. Então, para construir esse entendimento, então eu multiplico sempre o próximo termo por 2, que é a nossa razão. E voltando, né, se eu quiser descobrir, eu divido. Assim a gente acha a razão, certo? Então, para mim achar a razão de uma progressão geométrica, eu divido o primeiro termo, o segundo termo pelo primeiro. Quando a divisão ou quociente entre dois termos consecutivos de uma sequência resultar num valor constante, isso significa, não tem para onde, isso se trata de progressão geométrica. Entendido aí? Vamos lá. A razão de uma PG pode ser encontrada, como eu já falei, da divisão dos termos da sequência. Então, eu posso dividir 2 por 1. Veja aí o exemplozinho do livro didático. Como é que a gente acha a razão? Eu tenho uma sequência no A, 4, 12, 36, 108, e eu vou dividir o primeiro pelo segundo. 12 dividido por 4, que dá 3. Então, se eu dividir e encontrei um valor, isso é uma PG. E como eu acho, né, essa sequência? Vamos lá. Olha só. Se você observar esse esquemazinho, né, se eu quiser a razão, eu posso dividir a 5 por A4. Se eu quiser a razão, eu posso dividir a 10 por A9. Mas se eu quiser descobrir, eu não tenho. Então, eu vou dividir a N por a N menos 1. Então, é uma divisão. Por que eu preciso ver isso? Porque mais na frente eu vou entender. Então, é sempre o último termo menos o termo anterior menos 1. Classificação de uma PG. Né? Ela pode ser crescente. Preste muita atenção, que esse detalhe é importante. Vamos analisar as classificações. Nesse primeiro caso, né, a sequência A1, ela é positiva, então a razão Q da progressão deve ser necessariamente ser maior que 1, já que A1 for negativo, tem que a razão C deve ser o valor entre 0 e 1. Reparem bem, a PG destacada em azul, seu primeiro termo é negativo, ou seja, A1 é menor que 0. Mas como a razão Q da progressão é um valor entre 0 e 1, mais precisamente uma dízima periódica, os termos da sequência vão crescendo e ficando cada vez menos negativos. Já na PG destacada de vermelho, ocorre uma situação diferente. Seu primeiro termo é positivo, ou seja, A1 maior que 0. Assim sendo, a razão Q maior do que 1, os termos da sequência tendem a crescer mais vezes, né, cada vez mais, e seguir um rumo mais que infinito. Uma progressão decrescente. Para ser decrescente, é quando a gente tem uma sequência onde o A1 for positivo e a razão da progressão deve ser necessariamente ser um valor entre 0 e 1 do que o contrário, ou seja, negativo. Vamos lá analisar essa sequência aí. Quando multiplicamos um número negativo por um número maior que 1,
o resultado será ainda mais negativo. Então, decresce, tendendo ao infinito. Quando multiplicamos um número positivo por um valor que se situa entre 0 e 1, esse número fracionário decimal tende a um resultado mais próximo de zero e também observa um comportamento decrescente. Constante, né? Quando minha razão é 1. Isso aí dá-se porque acontece um fenômeno bem interessante. Sabemos que o elemento neutro da multiplicação é 1. Então, na progressão geométrica que a gente estiver multiplicando com 1, essa progressão geométrica ela é constante. Agora é com vocês, realizem as atividades solicitadas e até a próxima aula.